menino que não anda, não vende picolé. E eu comecei para me ajudar os meus pais. Iniciei vendendo picolé. Tudo que E é assim, o para estilo mim, pessoal da pessoa, ele está atrelado à personalidade. Então, quando você descobre o perfil da pessoa, você meio que descobre a personalidade dela. E então, é muito da mesma forma que a interessante. gente trabalha o tipo de perfil, nós trabalhamos a imagem, trabalhamos a gestão para ter o resultado, que é o interessante, né? O resultado final. Olá, nós estamos aqui no Pod Prosa, no nosso episódio de número 52. Se você é novo por aqui, eu te convido a maratonar os nossos episódios no Spotify, também aqui no YouTube. Se inscreva aí nos nossos canais, siga as nossas páginas no Instagram. Estamos aí com muito conteúdo interessante. E para este episódio, nós temos aqui o Elias e a Bruna, que tem assim uma história fantástica. Só para que vocês entendam aqui o motivo pelo qual eles estão. E tem uma frase que ecoa muito, é que menino que não anda não vende picolé. Então vocês vão conhecer essa história, uma história maravilhosa do Elias, da Bruna, como que eles se conheceram. Eu estou curioso para poder saber também. A gente conversou sobre muitas coisas, mas não falamos sobre isso. Então, assim, tem muita coisa para este episódio. Antes de começar, Elias, Bruna, eu queria presentear vocês. Cara. Porque convidados aqui do Pod Prosa recebem presentes. Olha, que isso. Nós temos aqui Sonhar, ó. este livro de autoria própria aqui, um livro meu. Que lindo. E o livro e um presente aí dos nossos parceiros, 2V, Consultoria e Engenharia. Muito bom, viu, Regis? Agradecemos aí, Isso cara. aí. Mostra Muito aqui bom. para nós o que tem aí dentro. Só um livro, que lindo. Ó, Isso aí, uma agendinha Muito bacana. top, gente. uma agenda, Bacana, mas estamos tem mais. precisando. Olha aqui pra você ver, cara. Vamos abrir esse aqui, Temos Bru. tantos compromissos agora que a gente precisa da agenda. Isso aí. Agenda mais o livro, Ouse Ai, que Sonhar. legal. Olha só. Ó, Muito bom. Agradecemos Muito aí, bom, viu, muito bom. Regis? Esse aqui eu sei que gosta, ó, cafezeiro. Lembra Muito bom. casa de vó, né? Na hora Eu de- sou a mineira, mas ele é que é o amante do café. Ah, né, eu, cara, gente? depois que nós viemos pra Cafezinho. Minas, cara, cafezinho e pão de queijo é quase que todo dia. É bom demais dar conta. Bom demais. Muito bom. Seja bom. muito bem-vindo, Elias. Seja muito bem-vindo, Bruno. Prazer, muito obrigada. Eu espero que vocês façam uma boa leitura. Obrigado, Já fiquei viu? sabendo que o livro Ouse Sonhar já se tornou livro de cabeceira. Ó, Olha, Nosso amigo Anderson aqui falou que o livro já é um livrozinho de cabeceira. Que Eu espero aí top. não, com que certeza. ele assim, leia, né? vai agregar muito. Vai E já tornar o estamos nosso também, ansiosos com para poder certeza. fazer a É isso leitura aí, aí. muito obrigado. Queremos agradecer também, né, pela oportunidade, né, de estar participando. Para nós é uma honra, né, Bruna, com certeza. participar desse podcast. E assim, temos bastante histórias para contar hoje aqui, né? Um pouquinho da nossa trajetória e nós, assim, com certeza para nós é uma honra. Vai ser muito bom esse bate-papo aqui, né? Sim. História não vai faltar. Com certeza. Elias, eu tenho uma recordação assim sua, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né? Sim, Foi um período relativamente curto. Nós passamos pela mesma empresa, né? Mas dentro de muitas coisas, muito vai e vem, a gente se encontrava, mas nunca paramos realmente assim para conversar, né? Para se conhecer propriamente dito. Então nós éramos colegas de trabalho e, vamos dizer assim, o destino se encarregou de conduzir cada um para uma direção. verdade. Mas me conta aí como que foi, né? O que te fez vir para Minas? Porque eu já descobri aqui que ele nem é mineiro. Vocês vai ter vocês só vão muita ficar desculpa. chocados com a história. Então, Regis, assim,
Foi muito bom, né? A gente teve esse encontro, né? Quando a gente trabalhou junto lá na EMIC. Mas, assim, minha história começou um pouco atrás, né? Um tempo atrás foi em São Paulo. Nasci em São Paulo, em São Bernardo do Campo. Então, sou paulista. E meu pai trabalhava concursado, né? Eu cresci em São Paulo. E aí teve a empresa onde que ele trabalhava, acabou que ela teve que fechar e remanejar. E com isso nós viemos para Minas Gerais para poder recomeçar, para ele procurar emprego aqui em Minas, porque a família do meu pai ela é de Minas. E com isso, eu achei até interessante você falar a questão de menino que não anda, não vende picolé. E eu comecei, para me ajudar os meus pais, iniciei vendendo picolé. E assim, para mim já instigou essa paixão por venda, por poder entender ali o gosto do cliente. E aí eu comecei minha trajetória vendendo picolé. Com isso, eu tive a oportunidade de ingressar no Cezan. Não sei se você já conhece. Sim. É de menor aprendiz. E aí no Cezan eu tive a oportunidade de ingressar na Caixa Econômica Federal. E lá eu tive uma base, né, na parte... trabalhando ali com empresários, né, e atendendo clientes também. E aí, quando eu venci meu contrato, que menor aprendiz você começa ali, depois de 2 anos você tem que ir para o mercado novamente, né? Você tem uma base ali de ensino e depois eles encerram o contrato. E aí, quando venceu o contrato de 2 anos, tinha uma oportunidade na IMIC. Uhum. E aí, lá na Gorgozin, ela tinha uma oportunidade de auxiliar de almoxarifado. E aí, assim, foi interessante porque eu já comecei no chão de fábrica. Então, eu cheguei e aí eu vi que na indústria você tem que sempre estar atualizando. Ou você atualiza, segue toda a metodologia, ou você fica obsoleto. E aí, com isso, eu sempre via, mesmo estando ali no chão de fábrica, eu via a importância do meu serviço no fluxo daquela engrenagem para ela funcionar. Então, eu trabalhava ali dando suporte na parte de preset, dava suporte para o pessoal da usinagem, para eles poderem trocar a pastilha, né? E, inclusive, eu fiz até alguns treinamentos na Sandvik, aí eu trocava a pastilha. Para mim, assim, na hora que eles chegavam, eu entendia que a máquina não podia ficar parada. Então, eu fazia a troca ali da ferramenta o mais rápido possível, calibrava ali os instrumentos de medição. E com isso eu fui pegando e entendendo o fluxo, que é tanto a questão do estoque, a questão da gestão de tempo. Isso tudo é importante ali para a empresa, para ela ter, por ciclo dela funcionar 100%, ela depende do funcionário, né? Ele dá o melhor. E assim, eu sempre dei o meu melhor. Então, eu entro e quando eu sempre tive essa visão, vou fazer o meu melhor possível aqui nessa área. Então, aí eu ingressei de auxiliar de almoxarifado, e aí com menos de 1 ano eu fui promovido para almoxarife, e aí eu fui gostando, né? Eu fui pegando ali essa questão eu dei o meu melhor, eu estou estudando, e aí eu gostei muito disso, de poder ajudar a empresa a crescer. Isso, assim, para mim foi gratificante. Em sua vida na IMIC, você também, assim, você chegou a ser almoxarife, mas você teve outras ascensões, né, na empresa. Sim, Como sim. que foi essa trajetória? Foi legal porque eu era almoxarife, mas eu assim sempre gostei muito de projeto, de visão, de desenhar ali, um pouco ali de projetar um pouco para o futuro. Então, eu vi que era necessário eu dar mais esse passo, então eu ingressei no curso do Indetec. Eu acredito que você deve ter ouvido falar já, o Indetec, e aí eu fiz o curso de desenho, o curso todo completo ali de desenhista. Foi onde eu comecei a ler os desenhos, a interpretar os desenhos, e aí eu comecei a dar o suporte também na parte ali de atendimento do dia a dia, mas além disso eu conseguia ir lá, às vezes eu ia lá no pessoal da usinagem, já vi um desenho, eu já conseguia interpretar o desenho. E com isso tudo, em 2014, teve uma crise econômica, né, a nível do Brasil. E nessa crise, toda crise ela tem uma oportunidade. E nisso,
por mais que a empresa ela estava funcionando, o giro, né, estava funcionando todo o ecossistema, a parte de vendas ainda não estava atingindo as metas, atingindo a alta performance. E aí teve uma oportunidade ali no setor no setor comercial. E aí eu fui e falei, setor comercial, a gente assim, eu encontrava muito com os vendedores, né? Tinha um vendedor lá que eu acredito que você deve conhecer também, o Fernando, Sim. da Ana. E aí ele passava lá, e aí sempre bem comunicativo. E aí eu falava, nossa, esse setor ali, ele é muito, muito interessante. Ele sempre estava assim, muito alegre, com aquela disposição. E aí eu sempre, por eu já ter a trajetória na área de vendas, de atender o cliente, eu falei, eu vou me inscrever para essa vaga no comercial. E aí, assim, mesmo em crise, eu fiz a inscrição e aí tudo mudou na minha vida, minha trajetória profissional. Ela mudou porque eu passei, então aí eu entrei lá de assistente comercial e aí eu já tive a oportunidade de atender os clientes, já de participar de eventos, participar de feiras. E eu falei, nossa, isso aqui é fantástico, essa parte aqui de estar ali e entender o cliente, a necessidade do cliente, o que ele precisa. E aí eu gostei demais. Aí eu tive a oportunidade assim de pegar uma época onde a EMIC, ela tinha os vendedores experientes e eu tive um treinamento direto por esses vendedores. Então, além de eu aprender a parte de gestão, a parte ali do dia a dia, das ferramentas, eu aproveitei esse cenário para poder modelar esses vendedores. Então, a forma que eles conduziam uma reunião com o cliente, a forma que eles ligavam. Então, aí eu fui e aí eu fui gostando mais e mais dessa interação. Então, foi um divisor de águas essa época. A gente sempre tem que ter esses divisores, né? Você falando aí de 2014, para mim, 2014 foi realmente, né? Eu fui vítima dessa crise, né? Eu fui demitido justamente nessa data, em 2014. Pra você ver, né, cara? O setor de projeto praticamente todo, na época, né? Foi demitido, né? As pessoas foram mandadas embora naquela época, né? Então, o setor naquela época ele era muito grande. Foi uma grande crise. Mas, graças a Deus, a crise ela também promove, né, os dois lados, né? Sim. Há quem diga que você pode analisar a crise na teoria, né, vamos dizer assim, do copo quase vazio ou do copo quase cheio. Para mim também, eu tive a demissão, mas depois eu fui admitido em uma outra empresa. Estou até hoje, foi muito bom, legal. Consegui progredir, né? Foi interessante. Mas eu queria, assim, conhecer a Bruna. E foi assim, Regis, foi interessante que em 2014 teve essa ascensão, vamos dizer, profissional para a área comercial que eu fui, e mesmo em tempos de crise, vem os tempos de bonanças, né? E em 2014 foi o ano, né, que a gente casou. Então, eu vou deixar a Bruna comentar um pouquinho sobre isso. Foi o ano que a gente se casou, foi. A gente se conheceu em 2012, né? E a gente se conheceu em Contagem, justamente Contagem. Eu fui para casa de um primo dele, a gente se conheceu lá. E aí a gente começou a namorar e tudo. Eu sou de Sete Lagoas. E aí ele ia lá nos finais de semana pra gente se ver, eu vinha pra Contagem, ficava aquela revezando, né? Mas assim, aí a gente decidiu, não, vamos morar por aqui mesmo. Aí, coincidentemente, ele já trabalhava em Sarzedo e a gente falou, não, então vamos olhar uma casa, um apartamento por lá mesmo. E acabamos vindo pra cá. Casamos em 2014 e já mudamos para Contagem, ficamos um ano, né, amor? Foi. Um ano em Contagem e depois a gente foi morar em Sarzedo, quando saiu o apartamento. Que bacana. Seja bem-vindo em Sarzedo. Sarzedo é sensacional. É uma cidade muito boa. Tenho o que falar, né? Maravilhoso. Sim. Você mora lá, né? Claro. Não tem como falar mal, né? Sim. Não, e na verdade, assim, eu gosto muito de Sarzedo, realmente. Uma cidade que está em pleno crescimento, né? Sim, tá em desenvolvimento, ou seja, tem muita coisa ainda para poder ser feito. É uma oportunidade também para a gente, né? Verdade. Agora, sim,
Eu sei que vocês têm um projeto muito maravilhoso juntos, Sim. né? Sim. Eu até costumo dizer que Deus ele não une pessoas, Deus ele une propósito, Exatamente. né? É. Então vocês têm um propósito, vocês têm um trabalho, um projeto grande juntos. E eu queria assim conhecer esse projeto, né? A gente já conversou um pouquinho, vocês meio que apresentou parte, mas hoje nós temos a oportunidade de aprofundar diante disso. Porque aí você teve essa ascensão na IMIC, mas aí você não saiu e, de repente, agora você tem Um flash. um né? flash. Pá, mas me conta isso aqui. Verdade. E assim, foi bem interessante você até comentar disso, Rez, porque eu na parte comercial, assim, abriu muito a minha mentalidade. Como eu participava de todos os projetos, participava ali do dia a dia, participava desde o fluxo, né? Vamos dizer assim, de conversar com o cliente, de fazer o layout, de passar ali para a equipe de projetos, para eles poderem detalhar, executar. E nisso a gente sempre faz o acompanhamento, porque quando você faz, vamos dizer assim, a venda, você ao mesmo tempo se preocupa em saber que aquilo ali, realmente, aquele projeto, ele vai dar um lucro também. Então, eu cheguei a participar de todas essas etapas, desde o início até a execução, acompanhamento, para saber no final ali se realmente aquele projeto ele ia ser da forma que a gente vendeu para o cliente. E com isso tudo, eu fui vendo como que funcionava o ciclo da engrenagem. Desde do início, né, até o andamento, até o fechamento, e aí até o lucro. E com isso tudo, eu fui percebendo essa metodologia. E com isso, essa parte de ajudar empresários, aí nisso a gente teve a ideia. E junto com a Bruna, eu falei assim, nossa, eu percebi que eu ajudo os empresários, e ao mesmo tempo nós temos a loja de roupa também, e nisso ela ajuda as pessoas também com a imagem, ajuda a pessoa ali com vamos dizer ali, com a roupa do dia a dia. E com isso eu entendi que nós servir as pessoas, e com isso veio a ideia de nós criarmos o nosso ecossistema para poder transformar ali a vida das pessoas, ajudar, no caso, o empresário ali no dia a dia a escalar seu negócio, ter lucratividade, ter tempo de qualidade. E com isso, nós teve assim, até um insight que muitas das vezes, no dia a dia, a Bruna ela é muito de... muitas das vezes a gente trabalhando junto, eu via que a gente tinha um resultado melhor. E aí nós tivemos até a ideia, tanto é que o nosso grupo, ele é o Diamond, né? Porque vem da ideia do diamante. Então, o diamante, para ele ser forjado, ele precisa de uma alta pressão e uma alta temperatura. E com isso, nós percebemos que nós atuando junto, o resultado ele era melhor. Foi a Fantástico. união, né, de duas substâncias, vamos dizer, né? E aí você falou a questão do propósito, né? É interessante porque quando a gente percebeu, identificamos o nosso verdadeiro propósito, a gente percebeu que era o mesmo. E aí a gente falou assim, nossa, o nosso propósito é o mesmo, servir as pessoas, porque a gente sempre teve essa questão de se doar demais para o outro, ajudar demais as pessoas. E ele sempre gostou disso, e tanto eu. Eu falo que eu sou quase que uma psicóloga, assim, né? Os clientes chegam, a gente vai conversando e vai falando, e eu vou dando opinião e vou falando com as pessoas. Então, assim, a gente identificou esse propósito e a gente, não, precisamos trabalhar juntos nisso, porque precisamos transformar outras pessoas. Outras pessoas precisam disso aqui. Então, foi muito interessante quando a gente descobriu isso, porque foi nascendo os métodos. Eles foram nascendo. A gente ia conversando e ele falava, amor, o que você acha? Isso aqui é legal? Eu falava, não, muito legal. Vamos. O que você acha de colocar isso aqui também? E aí a gente ia E foi assim, bem interessante, Regi, porque mesmo eu ainda seguindo ali a carreira, né, profissional, havia muitos líderes e muito, vamos dizer assim, no ecossistema, eles vinham até mim para poder consultar, às vezes dar uma ideia de um projeto, de uma leitura de um indicador, de uma forma ali de apresentar um dashboard. Então, muitas das vezes, no dia a dia, eu tinha que até controlar muito essa gestão minha do tempo
para poder eu conseguir dar, assim, executar as minhas atividades, mas ao mesmo tempo eu dava esse suporte. Era muito gratificante poder, às vezes, compartilhar uma ideia com um líder e ele conseguir alcançar o sucesso dele. E aí eu consegui ver essa parte de conselho, de aconselhar, de auxiliar como assim muito efetivo. E aí nesse caso eu era muito eficaz nessa parte. E aí com isso veio a ideia do Grupo Daimon. Tá. Assim, eu até acredito muito, né, que todo crescimento, quando ele vem de uma forma orgânica, né? Então, ou seja, você não está forçando uma situação, pelo contrário, as coisas elas estão acontecendo, fluindo, progredindo, né? Parece que assim, e de repente, quando você olha para trás, parece que não tem nem tanto tempo assim, mas as coisas vão ganhando uma forma, né? Isso. Então, ou seja, eu acredito muito nisso. E quando você fala, né, sobre auxiliar pessoas, aí eu vou acreditando assim, em propósito de vida realmente, né? Sim. Verdade. E que, independente da área na qual nós estamos atuando, né, querendo ou não, o resultado final sempre é pessoas, né? Em alguns bate-papos aqui nessa mesa, né, a gente já recebeu algumas pessoas que mencionam justamente isso. Nós tivemos um caso aqui que eu achei muito interessante. A moça que veio, ela tem uma clínica de massagem e tal, tratamento dermatológico, não sei o quê. Legal. Aí ela falou que o seguinte, um dia ela recebendo clientes e a cliente dela chegou atrasada. E isso era meio que rotineiro assim e tal. Aí no último atendimento, ela foi abordar o assunto com ela, tal, sobre justamente o atraso e conseguir aplicar algumas metodologias para que a cliente conseguisse se organizar, não só simplesmente pelo atendimento. Aí ela falou assim, a cliente mencionou, nossa, você acredita que hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, que eu precisava de uma ajuda nessa área, tal, não sei o quê. Então, ou seja, nada a ver assim a questão de uma massagem, tal. Você pode ser simplesmente um massagista. Sim. Mas você pode ser um massagista diferenciado quando Com você certeza. entende que o cliente ali é uma pessoa e tem uma necessidade por detrás dela, né? Nossa, isso é muito legal porque se você for olhar assim, as pessoas quando elas estão, vamos dizer, realocadas na posição que elas deveriam estar, isso, o fluxo no sistema, ele assim é gratificante. Igual eu estava até comentando com a Bruna também, eu fui na dentista e assim ela atendeu, né? Eles atendem, eles dão o melhor. E aí você vê no dia a dia, quando a pessoa ela está alocada na profissão certa, no lugar certo, ela contribui, ela não está só fazendo o serviço dela, mas ela está ajudando várias outras pessoas, entendeu? Às vezes até inconsciente, mas é uma coisa assim maravilhosa. E com isso despertou muito esse lado nosso dos métodos. Aí nós temos dentro do Grupo Daimon o método Despertar do Líder, que ele é para líderes, gestores, para eles conseguirem ter essa mentalidade de dono, ter essa mentalidade de multiplicar os resultados, voltado ali para essa parte ali de uma visão sistêmica. E esse método ele é muito interessante porque nesse sentido, muitas das vezes a pessoa pode ser que ela esteja paralisada e ela não entende o valor que ela gera para a sociedade, que ela gera para a sociedade em si. Então, esse método que nós criamos, ele é voltado para poder atender os líderes, os empresários. Agora, quando você fala líderes, líderes do meio corporativo, como que seria? Então, no caso, o líder é profissional. Porque o profissional, por mais que ele seja um assistente, que ele seja um analista, ou que ele seja, vamos dizer, um supervisor, ou até um gerente, ou até um CEO, ele é líder. Ele é líder na execução da tarefa que ele tem que entregar. Então, esse método, ele consegue, através de ferramentas que nós temos, metodologias que a gente temos, nós conseguimos alavancar esse resultado mais rápido. Então, como eu já vivi esse processo e também, assim, através de treinamentos que eu fiz, através da parte até da engenharia, né, que eu sou formado, sou engenheiro mecânico também, então você aprende a resolver muitos problemas e além da parte de
da engenharia, eu tenho formação em gestão empresarial, tenho uma formação também na PUC de negociações, vendas e resultados de alta performance. E, além disso, assim, esse ano eu fiz também uma formação no IBC, que é profissional self-coach também, para poder atuar em treinamentos também de inteligência emocional. E, além disso, eu tenho formação agora também na Borda Academy, para trabalhar, vamos dizer assim, na mesa de conselheiro. Então, mais voltado para governança, para sustentabilidade. E, com isso, eu entendi que o método do despertar do líder, ele consegue... o líder consegue atingir o resultado mais rápido. Então, ele, respondendo a sua pergunta, ele é para um líder que ele consegue entregar melhor ali o que ele tem que entregar, entendeu? Então, Entendi. É voltado nesse sentido o método do despertar do líder. Muito bom. Agora, sim, esse aí talvez, não sei, em qual parte que está do iceberg todo, né? Se é a ponta do iceberg ou se... Né? Mas o ecossistema, vocês têm um ecossistema com outros... Com outros produtos. Outros ali, produtos, né? Isso. Não, então vamos lá. Vamos com calma Vamos aqui. por partes, né? Vamos por partes. Ele já foi pro segundo. Volta lá no primeiro. O primeiro é o despertar. Não, é o DNA. despertar do líder. Tem o DNA empresarial. Ok. O DNA empresarial, ele é direção, negócio e ação. Então, para um ecossistema funcionar, ele precisa de ter a direção certa, ele precisa de ter um modelo de negócio e, ao mesmo tempo, você tendo um planejamento estratégico empresarial, você tem que ter ação para que você ter certeza que tudo que você planejou, ele seja bem executado. Então, com isso, nós tivemos a ideia, eu em conjunto com a Bruna, de montar dentro do nosso ecossistema o DNA empresarial. O DNA empresarial, ele já é voltado para empresários, para CEOs, que ele quer escalar o negócio dele tendo mais tempo de qualidade, tendo mais lucratividade, e nós conseguimos, com as metodologias, com as nossas ferramentas, conseguir alavancar e escalar um negócio desse e acelerar esse processo do empresário. Entendi. Não, então, pode falar. Esse aí é o primeiro. Esse é o primeiro. É o DNA. É o DNA do... DNA empresarial. Empresarial. Isso, Okay. DNA empresarial. E o segundo é o que eu comentei, que é o despertar do líder. Ele já é voltado para líderes, gestores, que eles querem alavancar resultados, ter essa mentalidade de dono. E tem o terceiro produto, que é atuando na parte de conselheiro. Seria para empresas mais maduras, que elas já têm necessidade de montar um conselho na empresa para poder trabalhar essa parte de sustentabilidade, de governança. E é interessante, Regis, essa parte de ter um conselheiro nas empresas. Assim, no Brasil, essa metodologia está crescendo muito, porque o conselheiro ele tem uma visão de fora. Então, nós temos, por exemplo, de algumas empresas que elas não seguiram, né, vamos dizer assim, a evolução que o mercado está tendo, e elas ficaram para trás, elas ficaram obsoletas. Então, essa visão do conselheiro é para poder ver as melhores práticas e orientar o CEO para poder ter tomadas de decisões mais rápidas. E, assim, esse processo ele é interessante porque, geralmente, o CEO, o empresário, muitas das vezes ele tem esse processo de estar sozinho. Às vezes ele se sente sozinho ali na tomada de decisão. E você ter uma mesa de conselho é importante para a tomada de decisões. Muito bacana, né? E agora a Bruna vai comentar também nosso outro produto, que faz parte da imagem também da empresa, né? Pode falar um pouquinho, Bruna? É a consultoria de imagem, né? Que a gente trabalha em conjunto, porque o empresário, hoje em dia, o que ele busca, né? Além de alavancar seu negócio, posicionamento, né? E a imagem fala muito sobre isso, porque 55% da nossa comunicação é não verbal, que é exatamente a imagem, como ele se porta, como ele se veste. Assim, isso é uma pesquisa que já fizeram, né? 93% das pessoas
ela bate o olho, ela já tem uma ideia formada sobre aquela pessoa. Então, se o empresário ele quer trazer uma imagem de autoridade, de que ele sabe aquilo que ele está falando, até mesmo para os seus colaboradores, porque ele precisa ser levado a sério. Então, ele tem que ter esse posicionamento através da imagem dele. Então, a gente atrelou a consultoria de imagem aos nossos métodos. Porque pode ser até que, em algum momento, o empresário fale, não preciso disso aí. Mas aí, na medida que ele vai destrinchando ali o método, ele vai e fala, não, realmente, eu preciso melhorar a minha imagem. Eu preciso crescer aí. Nós tivemos até um exemplo na semana passada. Eu fui palestrar e aí tinha um rapaz de uma empresa que ele estava lá e ele ia ser o próximo a falar na palestra. E aí, quando ele me viu falando, eu terminei, ele entrou, ele falou assim, nossa, eu estou até sem graça agora. Porque como é que eu vou falar depois de tudo que ela falou ali? E eu estou assim, desse jeito aqui, que eu estou vestido, depois que ela falou isso aí sobre imagem. Então, assim, as pessoas realmente elas veem essa necessidade de melhorar a sua imagem, né, e o seu posicionamento dentro do mercado. Isso aí Legal. é interessante, né? É sempre aquela questão, né? Com que roupa eu vou, né? Exatamente. Exatamente isso. Mas, assim, quando você fala a imagem, né? E é claro que o visual, a estética, né? A roupa, né? A combinação. Mas talvez não seria só isso, né? Talvez tem outros detalhes que seria importante também, porque existe aquela linguagem que não é dita, né? Então, eu digo isso porque nós tivemos até um episódio aqui do Alexandre. Um forte abraço para você aí, Alexandre. Muito estimado. E ele falava justamente sobre isso, sobre posicionamento. Eu acho que é fantástico. Sim. E que foi até uma das perguntas que eu fiz para ele, porque às vezes quando a gente escuta falar sobre este tema, né, da autoimagem e este cuidado, embora o assunto ele esteja muito em voga, a gente tem muito conteúdo a respeito disso, mas ainda nós temos aquelas questões que assim, não, mas não precisa, porque eu sou assim mesmo, tal. E aí tem essa parte, mas tem aquela outra parte que às vezes as pessoas vão achar que é só simplesmente uma imagem ali, qual que é a roupa que eu vou, qual que é a cor. Mas o posicionamento, ele vai um pouco, ele amplia, né? Sim, vai amplia além. um pouco mais. Né? Vamos dizer assim, os 5 P's do posicionamento. Né? Isso. Mas ele amplia um pouco mais, porque aí você tem a imagem, mas você tem o comportamento, você tem também, vamos dizer assim, a sua ética, você tem talvez o próprio caráter, né, do próprio indivíduo, porque às vezes você está muito bem, mas é aquela, talvez nem condiz, né? A sua roupa não condiz com o caráter que a pessoa tem. Exatamente isso. Isso vocês tratam em algum momento, né? Talvez mais no DNA, por exemplo, empresarial? Vocês tratam isso em algum momento na mentoria de vocês? Sim, porque é muito importante, né, isso que você trouxe, porque nós trabalhamos tanto pessoas quanto processos na parte de gestão, quanto resultado. Então, vamos se dizer assim, para você ter um resultado extraordinário, com um alto exponencial, a pessoa ela tem que estar bem consigo mesmo. Então, nos nossos métodos, nós conseguimos atuar em conjunto para tratar tantas pessoas quanto os processos para ter um alto resultado. Porque muitas das vezes é uma questão de combinação. Da mesma forma que a Bruna comentou essa parte da roupa, muitas das vezes você tem um tipo de paleta, você tem um tipo de roupa que ela vai te encaixar melhor. Então, da mesma forma que uma roupa, ela consegue deixar você ali, vamos dizer assim, com uma imagem de autoridade, da mesma forma nós trabalhamos a questão de pessoas. Então, muitas das vezes a pessoa ela tem um tipo de perfil comportamental, então você tem que saber lidar com esse tipo de perfil comportamental. Então, vamos dizer, você está conversando com uma pessoa comunicadora, muitas vezes você vem com muitos dados, você tem a forma, se você não chegar e dar um bom dia, ou muitas vezes perguntar do time dela, ela não vai ter uma conexão com você.
Então, da mesma forma que a gente trabalha o tipo de perfil, nós trabalhamos a imagem, trabalhamos a gestão para ter o resultado, que é o interessante, né? O resultado final. Muito bom. E isso que ele falou, você falou sobre a pessoa em si, né? O interessante é que na consultoria de imagem, um dos pilares que a gente estuda, que é o estilo pessoal da pessoa, ele está atrelado à personalidade. Então, quando você descobre o perfil da pessoa, você meio que descobre a personalidade dela. E é muito interessante, porque aí você começa a entender mais sobre a pessoa e você consegue entrar mais a fundo ali e falar assim, olha, você gosta de coisas mais minimalistas, você é uma pessoa mais séria, mais fechada. E aí vai batendo aquilo, porque a análise do estilo pessoal, ela é justamente através de características. Ela não é, tipo, o que você gosta de vestir. Não, ela é como você é. Você é extrovertida? Você é alegre? Você é animada? Então, assim, é a personalidade da pessoa que é tratada ali nessa análise. Então, isso entra um pouco também a questão da inteligência emocional, que a gente falou um pouco atrás, né? Que a gente fez a formação. E aí eu já pego o gancho ali e já consigo entrar um pouco mais a fundo, saber quais que são as travas que a pessoa tem, os bloqueios. Então, nosso trabalho, Regis, ele não é só focado na empresa, no empresarial. Ele é focado na pessoa, no empresário, na pessoa que precisa daquele acompanhamento. Então, assim, é um conjunto de tudo, porque para a pessoa se sentir bem, não basta só se vestir bem, né? Ela tem que entender da onde vem aquilo. E muito bloqueio que as pessoas têm pode estar muito relacionado à imagem por causa do medo da exposição mesmo. Então, vou me vestir mais simples para mim não aparecer muito, para as pessoas não me notar muito. E isso a gente sabe que é um bloqueio de exposição que a pessoa tem. Então, a gente consegue trabalhar através disso também, que você identifica e você sabe, opa, eu sei aonde que eu vou trabalhar aqui com essa pessoa agora. Então, é um conjunto, né, de ações. Quando a gente vai ver, é um conjunto de ações. Primeiro, trabalha o pessoal como um todo, né? Depois, a imagem e vem com a parte empresarial, né? Que aí é a parte dos processos. Isso, exatamente. Aí dentro dessa parte dos processos, Elias, o que vocês trabalham? Né? Então, por exemplo, vocês vão entrar num mapeamento de processos, por exemplo, vocês vão tentar entender qual que é o negócio, né? Vamos dizer assim, qual que é o ramo, qual que é a atuação, qual que é o negócio ali propriamente dito, qual que é o processo. Isso aí também é um escopo da sua mentoria? Isso que você falou é super importante, porque é feito um diagnóstico empresarial. Então, vamos dizer, o nosso ecossistema, o DNA empresarial, ele atende qualquer tipo de nicho. Então, basta nós fazermos ali, junto com o empresário, um diagnóstico empresarial para entender ali qual que é o gargalo estratégico que ele quer trabalhar. Vamos supor que ele precisa de trabalhar a questão de qualidade de tempo. Então, foi apontado, na hora que é feito ali o mapeamento, esse diagnóstico, nós vamos atuar primeiramente para resolver essa questão do gargalo estratégico para ele ter mais tempo de qualidade. E aí, na maioria das vezes, Regis, na hora que nós utilizamos a ferramenta, muitas das vezes nós vamos entender que, vamos dizer, o empresário ele está praticamente 100% na operação. Então, um dos pontos ali que nós vamos trabalhar junto com ele é fazer essa gestão para ele sair do operacional, para ele ir para o estratégico, para ele parar de apagar incêndios do dia a dia, dele ficar na parte ali de estratégico. E com isso, a empresa dele tem necessidade dele entrar e estar atuando ali como um líder, como um treinador, igual um treinador de time. A empresa dele tem essa necessidade. Só que se ele está ali fazendo a parte de zagueiro, de meio de campo, de atacante, quem que está ali instruindo cada um? Quem está ali instruindo o zagueiro, instruindo o atacante, instruindo o meio de campo? Então, com isso, através desse diagnóstico,
nós conseguimos detectar onde que está ali o gargalo estratégico, trabalhar nesse gargalo estratégico. Inclusive, nós já estamos fazendo isso, já tem cliente que eu estou atendendo. E assim, já na hora que você conversa ali e consegue encaixar as ferramentas, os resultados eles aparecem, entendeu? Não, ótimo. E eu acredito nisso, né? Porque às vezes a gente pensa o seguinte, que a metodologia, a gestão, né? Talvez não, parece que esse negócio não é necessário, né? Mas às vezes no nosso próprio cotidiano, no dia a dia realmente, né? Então, sim, eu tenho uma prática de ter sempre do meu lado um caderno, Legal. né? Porque minha mente viaja muito, assim. Então, eu estou trabalhando, estou fazendo algo e logo já vem um pensamento, às vezes, totalmente desconexo daquilo que eu estava fazendo. Eu aprendi, inclusive isso também está até aí no livro O Sonhar, que lá no finalzinho dele eu dou essas dicas, né? Eu aprendi que espera aí, eu não posso perder esse pensamento, porque às vezes são alguns insights valiosíssimos que eu estou tendo ali naquele momento, mas eu também não posso parar de trabalhar ou fazer aquilo que eu estou fazendo. Então, eu aprendi, espera aí, deixa eu anotar aquilo que eu estou pensando. Então, anotar as minhas tarefas diárias, aquilo que eu vou fazer, o que eu posso fazer primeiro. Para eu fazer isso aqui, o que eu preciso ter? E, querendo ou não, é uma espécie de uma gestão do meu processo, né? Quanto a gente consegue aplicar isso propriamente dito, você tem um resultado. Eu estou falando assim, um resultado do meu trabalho, mas eu acredito também que a gente pode aplicar isso em qualquer outro cenário que teremos resultados também, né, proporcional àquele cenário, né? Então, assim, a gestão ela acaba sendo necessária, né? E eu acredito que é um casamento fantástico isso aí. Não, com certeza. Assim, mas como que as pessoas elas conseguem acessar a mentoria de vocês? Então, nós, inclusive, já publicamos no nosso Instagram, né? Através do Instagram, eles conseguem já ter acesso aos métodos e já conseguem se inscrever. Inclusive, né, Bruna, nós estamos com a Black Friday. Black Friday. Olha aí. De dezembro, então, tanto os líderes, os CEOs, os empresários que já eles tiverem interesse, nós já estamos com a turma aberta agora, já para poder trabalhar já juntos aí. Fantástico, fantástico. E aí tem que correr, que é só essa semana, hein? A Black Friday. Inclusive, até amanhã, né? É até amanhã. É até amanhã. É, porque amanhã é sexta, verdade. Não, então já faça seu pitch de venda aí, meu querido. Inclusive, então, ó, sábado e domingo, segunda-feira. Tá, mas olha só, então a gente poderia fazer um negócio que fica bom para todo mundo. Ué. Pensa só. Provavelmente as pessoas que vão estar assistindo esse conteúdo, pode ser que esteja aí no sábado, no domingo, ou talvez até um pouquinho posterior a isso. Sim. Né? E se essas pessoas que estiverem assistindo entrar em contato com vocês, porque eu vi aí, eu me interessei, eu assisti o episódio, poxa, eu vou ficar de fora dessa promoção? Então, ou seja, deixa aí um presente para essas pessoas. Claro, só falar que viu no podcast, Pode Prosa do Regis, e a gente libera a promoção. É isso aí. Aí o cupom de desconto vamos utilizar e estender um pouquinho para quem acessar o podcast. É isso aí. Do Regis. É verdade, o Pode Prosa. Então, olha aí, pessoal. Para vocês aí, olha só o que eu estou fazendo para vocês. A gente acaba de muito bom, viu? Então, vocês já entrem aí, acha o Instagram do Grupo Daimon e chama a Bruna, chama o Elias lá e fala, olha, eu assisti pelo Pode Prosa. Isso aí. Né? Boa. Agora, eu queria assim, eu tenho dúvida. Talvez eu acho que eu tô querendo comprar esse pacote. Olha aí, ó. Já vamos sair aqui com o cliente. Eu sou o CEO, aliás, eu sou o CEO do Pode Prosa. Ah, legal. Né? Mas qual que é a duração? O que eu terei? Né? Quanto eu compro essa mentoria? Esse pacote ele vem completo? Eu vou participar de todos os módulos? Como que funciona? Ah, legal. No caso, Regis, cada pacote ele é individual, mas ao mesmo tempo você pode comprar o pacote DNA empresarial para trabalhar na sua empresa, quanto você também pode comprar o Despertar do Líder para aplicar no seu time interno da sua empresa. Então, vamos dizer, para esse tipo de pacote,
nós temos uma promoção especial. É interessante que no DNA empresarial você vai ter acesso a um atendimento personalizado, então vai ser o atendimento 1 a 1, e esse atendimento ele pode ser, tem o plano mensal, tem o plano também anual, então vai de acordo com a sua necessidade. Pode ser que você feche, vamos dizer assim, para 3 meses, para 6 meses, mas vai depender do que você entende ali, que através do diagnóstico nós vamos também te indicar, Regis, para você, para atendimento da sua empresa é necessário 1 ano. Então, nós vamos ali passar as melhores metodologias para você ter o resultado esperado. E além do atendimento personalizado, você vai ter acesso à ferramenta, às melhores práticas, à gestão. Isso tudo no DNA empresarial você vai receber também. E tem acompanhamento também, né? Junto com a gente. O que precisar pode estar entrando em contato também. A gente pode estar avaliando também a questão de presencial ou online, o que ficar melhor para, né, o empresário. Porque hoje em dia a gente sabe que está muito corrido para todo mundo, né? E a questão do tempo, ela aperta muito, né? Então, às vezes, assim, para a pessoa tirar 1 hora do dia para poder estar fazendo um acompanhamento, talvez seja um pouco apertado para ela. Então, ela pode, sim, estar fazendo o acompanhamento online, com conteúdo gravado também. Então, assim, a gente consegue facilitar de toda forma. E na verdade, assim, né, o pensamento que tem que ter é que são investimentos, né? Sim. Então, ou seja, eu acredito que não é 1 hora que eu estou perdendo. Não, pelo contrário, é 1 hora que eu estou ganhando, né? Sim. Na verdade, eu estou fazendo um investimento, né? Porque o resultado disso tudo é assim, exponencial realmente, Sim, né? verdade. Então, assim, às vezes a gente não consegue mensurar realmente, né? Sim. É tão interessante isso, porque, assim, há um tempo atrás, eu tinha algumas resistências, né? Alguns preconceitos com essa questão de mentoria. Eu tinha preconceito com essa questão do coach. Eu falava, esse negócio de coach, mentoria. Que isso, né? Os gurus, né? Porque às vezes os caras, né, te propõem algo mirabolante e tal, não sei o que. Você vai chegar no seu primeiro milhão e tal, não sei o que. Aí quando você vai ver, o cara tinha alugado tudo, né? Tal. Tem muito disso. Sim. Mas isso não é uma regra, né? Isso Sim. tem, sim, os As picaretas em exceções, todas né? as áreas, né? Isso, com certeza. Mas depois de um tempo eu comecei a entender que em todas as áreas da nossa vida a gente precisa de um mentor, Sim. né? Ou seja, certeza. aquelas pessoas que já avançaram em alguma área, elas já conhecem aqueles desafios e estão dispostas a te auxiliar. Então, ou seja, as pessoas elas já passaram por essas dificuldades, criaram metodologias e agora você está entregando metodologias que, espera aí, não, eu já vivi isso, eu sei como passar. Poxa, em vez de eu quebrar as rochas, eu já estou andando em uma estrada pavimentada, porque você já pavimentou, você já trilhou esse caminho. Né? Então, essa é a ideia da mentoria. Isso mesmo. Não é isso? Com certeza. Eu posso até fazer um gancho aqui, Regis. Claro. Pegando aqui o livro aqui é com a capa excelente aqui, vou fazer um marketing aqui agora. Mas olha para você ver, ouse a sonhar. Então, é uma questão de opção. Então, da mesma forma que nós temos essa metodologia, é questão do empresário ele ousar a sonhar, e é a questão de uma opção. Até quando ele vai querer estar travado o negócio dele? Até quando ele vai querer estar travado ali em questão de não ter um tempo de qualidade, não ter uma gestão de tempo com os filhos, com a família. Então, é uma questão de ousar a sonhar, e é só dar mais esse passo, mais essa opção, e deixa nós executar o método com as ferramentas que nós vamos conseguir aí alavancar aí os negócios. É verdade. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso. Assim, tem 2 coisas que eu gostaria de saber de vocês, porque assim, eu acho que a gente não pode deixar, né? Primeiro, foi a experiência que vocês tiveram no PSC.
se é que vocês podem contar. Nossa, foi incrível. Aconteceu no PSC, fica no PSC, né? Mas eu acho que não tem como. Não. Como que foi para vocês? Pode começar, Bruna. Ele veio logo... Deixar as damas falarem primeiro. Então, gente, a minha experiência, ela foi, assim, extremamente incrível. Porque eu fui uma das escolhidas para ser constelada. E, assim, para mim foi uma transformação mesmo. Eu falo que foi até interessante, porque o PSC, ele terminou no dia 2 de novembro, né? 2 de novembro, dia de finados. Eu falei, realmente, a gente morreu, renasceu ali, porque foi um dia incrível, virou, né? A gente virou de um dia para o outro, sem perceber a luz do dia e nada, e tudo ali que foi acontecendo. E, assim, eu entendi o profundo dos meus bloqueios. Eu já tinha passado por outros processos de treinamento, de inteligência e tudo. E eu não achava que ia ser tão intenso quanto foi o PSC. Porque realmente você não vê a hora passar. Você não vê o tempo passar. Muitas pessoas depois foram me mandar mensagem e... Nossa, você tá bem? Tá tudo certo e tal? Minha mãe me ligando e eu tô assim, gente, eu desliguei do mundo lá fora e vivi aqui dentro. Aqui, tudo que eu passei aqui, para mim, é como se eu quisesse viver isso aqui para o resto da minha vida. Porque realmente você se entende, você chega a um nível de autoconhecimento que é extraordinário. E algo que eu falei com o Elias também, porque, assim, depois que você tem um desbloqueio, você não consegue bloquear mais. Então, todas as memórias, elas ficam soltas. E aí você começa a viver situações e aí vem a memória na hora. Da onde que era aquela situação? Isso já aconteceu em tal ocasião. Mas não te dói mais, porque você ressignificou. Então, realmente, foi essa palavra para mim, ressignificação. Foi totalmente um processo ressignificante para mim. E eu tenho, muito, muito mesmo que agradecer ao PSC, ao José Roberto Marques, porque foi uma experiência extraordinária para mim. Fantástico. Foi legal, assim, pegando até um gancho, que antes da gente começar no PSC, nós participamos da mentoria também, junto com o Pablo. Então, nós estivemos lá no resort, né, lá em São Paulo, e aí uma das frases que ele usa muito é que, geralmente, o seu bloqueio tem a ver com o seu propósito. Então, é como se você, por exemplo, tivesse com um carro com freio de mão puxado, e aí você não consegue dar o seu melhor, você não consegue ali atingir os resultados que você tanto deseja. E com isso, assim, foi muito gratificante ter participado desses treinamentos, porque realmente você mergulha ali no autoconhecimento e aí você consegue entender as suas habilidades, você consegue entender ali onde que estavam os gargalos, o que você precisa ali de ajustar. Então, é como se fosse, muitas das vezes, na engenharia, a gente entende muito isso. Às vezes, você montou a planta, a instalação toda, está tudo bonito, está tudo pintado, tudo para funcionar, mas na hora que você dá a partida, você vê que o motor ele foi ligado invertido. Então, ele não vai ter o mesmo resultado. Então, é como se essa questão de inteligência, às vezes, para a pessoa que está ouvindo, ou muitas vezes está ouvindo isso pela primeira vez, é como se fosse você colocou o motor, só que o motor está invertido, a rotação dele. Então, você ajusta a rotação dele, ressignifica, reconecta, e você dá a partida e acabou. Aí ninguém te segura. Você coloca o motor para fazer a função que ele precisa. Exatamente. E aí, na hora, assim, essa questão lá com o José Roberto Marques foi interessante, porque você consegue lidar com emoções, você consegue lidar com o dia a dia, né? E aí você consegue trabalhar tanto a parte mental, quanto a parte da emoção, quanto a parte profissional. Então, você imagina você lidando e controlando todas essas emoções. E aí eles utilizam muito o racional e o emocional. Então, vamos se dizer, o racional, isso falando ao mesmo tempo. É como se você pediu um gancho, é como se, por exemplo, ao mesmo tempo que você está participando de uma reunião, você está participando ali, vamos se dizer ali, um líder participando de uma reunião profissional, ou tem que entregar um indicador, ou tem que entregar uma meta. Só que, ao mesmo tempo, nós, como pessoa, nós temos o racional e o emocional.
Então ele está pensando, aí o boleto que eu tenho que pagar, aí a prova que eu tenho que fazer mais à noite, aí essa meta que eu tenho que entregar, isso é o racional. E ao mesmo tempo o emocional é às vezes a forma que a outra pessoa está falando com ele. Então ele tem que lidar com todas essas emoções ao mesmo tempo para ele conseguir absorver, gerenciar, ressignificar e responder da melhor maneira possível, entendeu? Exatamente. E isso tudo com PSC, com autoconhecimento, nós conseguimos identificar e conseguimos ajudar também as pessoas nesse sentido aí a controlar as suas emoções e alavancar os resultados aí. Eu falo 10 anos em 1 ano. Uau! Não, e é extremamente possível, né? Sim. Eu até penso da seguinte maneira: tudo aquilo que nós precisamos já está dentro, Sim. né? Às vezes pode ser que esteja bloqueado por algum motivo, Sim. né? O ser humano, nós somos uma esponja, né? E nós absorvemos durante todo o ciclo da nossa vida. Verdade. E aí, o que acontece? Muitas das vezes, como os nossos bloqueios eles têm a ver com os nossos propósitos, né? Uma vez que nós entendemos o porquê que estamos bloqueados e aonde que está este bloqueio, e você começa a atuar justamente dentro desta área, ou seja, agora você está voando, né? Sim. Você voa, né? Então, assim, muito bom, que bom, né? Parabéns pela experiência de vocês. Que Eu ótimo, acho que é fantástico e, com certeza, realmente, eu acredito que tem, assim, muitas pessoas que, né, vamos dizer assim, poderá, né, ser realmente abençoada, por que não? Vamos dizer assim, será Amém. abençoada, Com certeza. né, através daquilo que Deus já tem colocado no coração de vocês, né? E o nosso desejo é que realmente vocês alcancem o objetivo, né, daquilo que vocês têm sonhado, ousado a sonhar, né? E a última pergunta, a outra pergunta que eu queria fazer me fala um pouco mais da Morena Bonita, poxa. A Morena Bonita, ela nasceu, assim, um sonho mesmo do meu coração, né? Até antes mesmo de eu me casar, eu já tinha sonho de ter o meu próprio negócio, de trabalhar com moda, porque foi algo que eu sempre gostei. Mas quando a gente casou, eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas lojas de roupa e trabalhar com moda. E aí foi aumentando mais ainda esse desejo, né? Eu vendia sacoleira de porta em porta inicialmente. E aí foi aumentando. E aí eu falei com ele assim, olha, eu vou ter que abrir alguma coisa para mim, porque eu gosto muito de trabalhar com isso. E aí a gente foi buscando, sabe? Buscando da parte de Deus, pedindo. E aí foi assim, Deus preparou tudo assim de uma forma muito mágica, muito especial para a gente. E aí ele falou, não, realmente é de Deus mesmo, vamos abrir. E assim, o nosso medo inicial era não dar conta, porque ele não conseguia me ajudar, né? Também porque tinha o trabalho dele, né? Mesmo horário comercial. E a loja, assim, exige muito, né? Quem trabalha com comércio sabe que o comércio exige muito da gente. Então, assim, a gente começou aos poucos, fomos colocando aos poucos e fomos trabalhando. Aí ele, coitado, ele trabalhava a semana inteira, sábado ele ia para a loja e ficava comigo. Os desafios, né? Tava ali sempre junto e a gente saía bem tarde da loja e viaja para buscar as coisas. Hoje em dia a gente viaja menos, né? Mas antes a gente viajava mais para buscar mercadoria e tudo. E assim, sempre junto, né? A gente sempre estava junto em tudo. E a loja foi crescendo, a gente foi mudando de ponto. E hoje tem 6 anos que a gente tem a Morena Bonita, lá em Sarzedo. Graças a Deus, assim, a gente tem um reconhecimento bem bacana da cidade. Todo lugar que a gente vai, que eu comento, as pessoas falam, tá, já fui lá. Eu sei onde que é, as pessoas seguem. Então, assim, eu creio que eu consegui fazer um bom trabalho, né? E fazer a marca ser reconhecida também. Muito bom. Conta para ele da novidade também da loja Morena Bonita, que foi o lançamento agora. Da consultoria, né? E do site.
e do site. Ó, Aí eu tô, né? Aí é tanta novidade, Black né? Friday, meu Deus, e Black agora? Friday. E aí a gente lançou o site agora, recentemente, da loja. E agora, além do trabalho, né, da consultoria, a gente tem o trabalho também online. Então, assim, mais uma facilidade, né, para as pessoas conseguirem nos encontrar e conseguir entregar o produto para o cliente mais rápido também. Então, assim, tem bastante novidade ainda por aí, bom. né? Mas A entrega para todo o Brasil. Pra todo o entregamos Brasil. todo o Brasil. Isso. Maravilha. E aí, como, vamos dizer assim, pegando a analogia com todos esses produtos, a questão da loja, a questão do site, aí eu deixo instigar aí quem está nos ouvindo, como você gerencia tudo isso e ainda consegue dar conta da família, dar conta do dia a dia, dar conta de estar presente ali no dia a dia, na igreja. Então, com isso tudo, se você deseja saber mais, pode nos chamar que nós temos ferramentas, metodologia, para poder você não se sentir assim, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Nós podemos ousar a sonhar. Então, é questão de opção. É verdade, é verdade. Muito bom. Fantástico, fantástico, fantástico. Bacana. Eu queria que a gente fizesse um fechamento, assim. Você já meio que, né, eu acho que você pode elaborar algo Legal. mais profundo, né? Porque já é profundo demais querer saber como que dá conta de fazer todas essas coisas, né? Tem as metodologias. Mas, se você pudesse, né, encorajar as pessoas, né, qual frase você usaria para isso? Tem que ativar a identidade. Você ativando a identidade, você automaticamente você vai cumprir o seu propósito, vai cumprir a sua missão e seus sonhos. Porque os sonhos, muitas das vezes, quando eles já surgem no coração, eles já são uma permissão de Deus. Então, você ativando essa identidade, você consegue ousar sonhar e aí você é imparável, né? Imparável. Imparável. O Wendel utiliza muito nessa frase, os imparáveis, mas é a pura É verdade. verdade. Deus opera em nós tanto querer quanto realizar. Então, ou seja, se o sonho ele veio, né? Poxa, eu tinha que ter te chamado aqui ano passado, eu ia colocar isso no meu livro. E assim, é legal. E é legal porque, por exemplo, se você pegando uma analogia vamos dizer assim, de José, quando ele teve o sonho. Não. Que... Não, tá aqui dentro? Tá aí, Olha, nem sabia. Não, tá então, aí. assim, são confirmações. Não tá, Anderson? Então, assim, são confirmações, porque o José, quando ele foi chamado para o ministério dele, ele não imaginaria que ele ia passar por tudo que ele passou e, ao mesmo tempo, que depois ele ia servir a família dele. E foi assim, vamos dizer assim, ele teve os 7 anos de vaca gorda e depois teve os 7 anos de vaca magra. Então, se ele não tivesse ousado a sonhar e acreditado no propósito e acreditado em Deus, ele teria falhado lá atrás e hoje a gente nem estaria aqui hoje trocando ideia, né? Capítulo 3, capítulo 4. Agora eu fiquei ansioso para ler. Ansiosos para ler. Bruna, Muito bom. uma frase inspiradora. Então, né, a gente fala muito sobre propósito, né? Identificar o seu propósito e saber aquilo que você realmente quer. Mas depois que a gente começou a entrar mais a fundo sobre isso, começou a entender mais sobre isso, eu acho que o propósito é aquilo que que te faz bem. É aquilo que te faz bem. Então, você trabalhar com aquilo que você gosta e se aquilo te faz bem, ele já é um propósito na sua vida. Então, a pessoa, para ela viver o extraordinário, ela precisa correr riscos. Ganhou. Não, aí a gente tinha que ter um outro episódio. Eu fiquei pensando, eu tenho que ter um outro episódio. Não, e a aqui, continuação vamos indo. nós podemos utilizar até aqui, ó. Eu já vi a frase aqui do livro, ó. Quando desistir não é uma opção. Quando desistir Então, não é uma assim, opção. cara, Muito é um legal prazer isso, mesmo né? enorme estar aqui Nossa. conversando com você. A gente fica até emocionado, assim, né? A gente já se conheceu lá atrás, e na era da IMIC, né? E,
assim, é gratificante mesmo os propósitos de Deus nas nossas vidas. Então, É verdade. E tem essa Tamo história aí também da época da EMIC. nós vamos fazer a parte É. 2, então. Muito obrigado, Elias. Muito obrigado, Bruna. Um Agradeço. prazer enorme. Obrigada. Eu quero realmente, do fundo do coração, nós queremos escutar ainda muito mais sobre, né, o método Daimon, o grupo Daimon. E assim, o desejo do meu coração é que vocês voem, né? E assim, não Amém. só simplesmente por voar, mas é porque eu acredito que é muito necessário, né, nós termos pessoas do bem, pessoas de Deus, abordando estes assuntos, fazendo com que outras pessoas também sejam abençoadas, né? Eu acho que esse aí é o propósito maior, né? Para que outras pessoas sejam abençoadas, não só simplesmente nas questões desta terra, porque as questões desta terra vão ficar nesta terra, Sim. né? E nós temos uma questão muito maior, nós temos um propósito muito maior, porque é um propósito eterno, né? Então, é por isso que eu quero que realmente vocês voem, né? Amém. Para que cheguem em muitas outras vidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Muito Regis. obrigado mesmo. Satisfação, Bruna, viu? muito Eu que obrigado. agradeço. E fiquem todos com Deus. Se você chegou Obrigado. até aqui, compartilhe, comente, dê o seu like, né, neste episódio e envia ele para um número maior de pessoas. Muito obrigado pela sua presença e maratone aí todos os episódios. Forte abraço. Forte abraço. Tchauzinho.